amigos do Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega esse noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskin, falando da linda e florida cidade de Jolón. Hoje, terça-feira, dia 27 de abril de 2021, dia 15 de Iyar de 5.781, e ontem contamos o 30º dia da contagem do Homer. Amanhã completam-se 112 anos do dia em que, em 1909, foram iniciados os trabalhos de construção das primeiras 100 casas para judeus nas dunas de Ahuzat Bait. Esta região, posteriormente, viria a chamar-se Tel Aviv e se transforma na segunda maior cidade de Israel. E sem mais delongas, vamos ao noticiário de hoje. Eleições na Palestina. Aparentemente, Abbas pretende postergá-las. A corona já está dominada em Israel, mas novas restrições para turistas aparecem no horizonte. Violência em Jerusalém preocupa. O Hamas lança grande bateria de foguetes no sul. Netanyahu começa a arrumar as malas. E quem assumirá seu posto? A saúva brasileira chega a Israel, causando imensos prejuízos. E a Eurocopa de basquete FIBA traz alegria aos israelenses. Ironi Nestiona vence a Copa e traz o ambiciado caneco para Israel. Amigos, as eleições para o parlamento na Autoridade Palestina estão marcadas para 22/5, porém começam a aparecer dúvidas sobre sua realização. O atual governo, em mãos da Fatah, corre sério risco de perder as eleições. O partido Fatah se dividiu e se apresenta nestas eleições com 3 listas diferentes, o que deve favorecer absolutamente o Hamas, arquirrival do Fatah e que se apresenta em lista única. Nesta semana, Nabil Shad, que é um graduado membro do partido e conselheiro pessoal de Mahmoud Abbas, anunciou que as eleições podem ser postergadas, já que Israel não respondeu se os residentes de Jerusalém poderão votar nas eleições palestinas. A imprensa e diversos analistas já vinham levantando essa hipótese há muitas semanas, porém Shad é o primeiro expoente do governo a sugerir publicamente esta possibilidade. Ele diz que 150 mil árabes que residem em Jerusalém Oriental têm de poder votar. Jerusalém Oriental foi incorporada a Israel. Seus residentes têm cidadania israelense. E Israel, aparentemente, não permitirá que governos estrangeiros façam eleições em seu território. No entanto, Israel já permitiu no passado que os residentes de Jerusalém votem através do correio. O Hamas anunciou hoje que não concordará com a postergação das eleições marcadas, como disse, para o dia 22 de maio. Ontem em Israel, graças a Deus, não tivemos sequer uma morte por corona. Apenas 0,2% dos que fazem exames estão saindo positivos. A pandemia, infelizmente, ceifou até agora 6.343 vidas, quase 3 vezes mais mortes do que a fatídica Guerra de Yom Kippur. Como exemplo, a população de Hedera, que é de 97.337 cidadãos, há apenas 6 doentes internados. E é interessante notar que nenhum dos 6 havia se vacinado por uma ou outra razão. A maioria dos hospitais em Israel já desativou suas alas de corona e apenas 145 dos internados estão em situação que inspirem cuidados no momento. Com respeito à situação normal da economia antes da epidemia, estamos com 87,3% da economia em funcionamento. Há apenas um ano, em abril do ano passado, apenas 27% da economia israelense funcionava. O crescimento da pandemia pode levar a sérias restrições para pessoas originárias de 7 países, entre os quais o Brasil. Ainda hoje, haverá uma reunião de autoridades sanitárias. Parte da cúpula do Ministério da Saúde irá pedir a proibição total de entrada de pessoas de 7 países, sendo um deles o Brasil. Segundo a proposta, apenas portadores de passaporte israelense oriundas desses países terão possibilidade de entrar e, ainda assim, terão de ficar de quarentena por 14 dias, ainda que tenham sido vacinados ou estejam em recuperação da doença.
A quarentena, segundo essa proposta, será obrigatoriamente em hotel controlado pelo Ministério da Saúde. Também será proposta a proibição de viagem de israelenses a estes 7 países. Há algumas posições divergentes no gabinete e só ao final do dia saberemos qual a decisão. Também a decisão de permitir a entrada de turistas a partir de 23 de maio começa a subir no telhado e provavelmente, na reunião de hoje, poderá ser postergada por pelo menos um mês. Desde a entrada de Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, vem havendo uma crescente onda de agressões por parte de jovens árabes em Jerusalém. Começou na região do Portão de Damasco, com jovens atirando pedras, fogos de artifícios e objetos contra soldados e policiais. A onda cresceu e dias mais tarde começaram a atacar judeus com pedras, com paus e com também fogos de artifícios. Há diversos feridos. Depois de cerca de 10 dias de violência, jovens judeus de movimentos de extrema-direita resolveram fazer uma manifestação também frente ao Portão de Damasco, o que levou a incidentes violentos e gritos profundamente racistas de ambos os lados. As manifestações da juventude árabe estão se expandindo e no sábado passaram a atacar também veículos e residências, além de pessoas. A polícia não tem agido com força, segundo eles, para não incitar ainda mais violência. Porém, a interpretação entre a juventude árabe é de que a polícia está acuada, o que os impele a mais violência. Não é novidade que, anualmente, no mês de Ramadã, cresça a insatisfação. Porém, a violência deste ano é significativamente maior do que nos anos recentes. Na noite de sexta-feira para sábado, o Hamas atirou 36 foguetes contra Israel. Alguns foram derrubados pelo sistema Domo de Ferro, outros caíram em áreas desabitadas, porém alguns causaram danos consideráveis, apesar de não haver feridos. Pela primeira vez em muitos anos, o comandante das forças da ONU em Gaza, Thor Wennesland, condenou veementemente o ataque, usando as seguintes palavras: "As provocações em Jerusalém devem parar", disse ele, acrescentando que o lançamento indiscriminado de foguetes contra centros populacionais em Israel viola a lei internacional. Condeno toda a violência e apelo a todas as partes para que hajam tanto quanto possível para evitar a escalada, especialmente durante o sagrado mês do Ramadã. Ele acrescentou: a ONU está trabalhando com todas as partes para evitar o agravamento da situação. Infelizmente, a Jihad Islâmica voltou a lançar foguetes contra Israel no sábado e na noite de domingo para segunda. Durante o domingo, houve uma importante reunião de autoridades israelenses, incluindo o primeiro-ministro, o ministro da Defesa, o comandante-chefe do exército israelense, o comandante-chefe do serviço secreto israelense e o comandante da polícia israelense estavam presentes nesta reunião. Foram tomadas algumas decisões de como reagir, porém, a pedido do primeiro-ministro, foi decidido uma contenção por parte das ações israelenses. No entanto, Israel deixou claro, tanto ao Hamas como ao Egito, que serve de intermediário nas conversações com o Hamas, à ONU e à autoridade palestina, que se não cessarem de imediato o envio de foguetes contra Israel, haverá retaliação de forma extremamente violenta e inesperada pelas autoridades de Gaza. Amigo, a saúva, que se originou na América do Sul e nas últimas décadas se espalhou pelo mundo, já se estabeleceu em dezenas de países. Já foi definida como espécie invasora, e hoje é considerada no mundo uma das 100 espécies invasoras mais nocivas do mundo, causando prejuízos econômicos, prejudicando ecossistemas, e a sua picada também causa fortes dores. A formiga também pode prejudicar animais de estimação e, em casos graves, pode chegar a causar cegueira e morte. Em Israel, infelizmente, foi identificada pela primeira vez em 2005, na área do Vale do Jordão, e desde então se espalhou por todo o país.
Sabe-se que a saúva chegou a Israel dentro de um carregamento de vigas de madeira que vinham do Brasil diretamente para uma fábrica no Kibbutz Afikim do Vale do Jordão. Ela começou a se expandir lentamente, mas hoje está presente em todo o país, causando séria preocupação ecológica. A equipe de basquete do Ironi Ness Ziona venceu a Eurocopa FIBA de basquete. É a terceira vez que Israel se sagra campeão da Eurocopa, sendo o Maccabi Tel Aviv o primeiro vencedor, anos mais tarde o Hapoel Jerusalém e agora o Ironi Ness Ziona, de uma pequenina cidade aqui em Israel, se sagra campeão da Eurocopa FIBA de basquetebol. O técnico da equipe do Ness Ziona foi durante muitos anos técnico de uma equipe na NBA norte-americana e está radicado em Israel atualmente, dirigindo a equipe do Ironi Ness Ziona e tendo-a levado pela primeira vez ao campeonato israelense e agora também à Eurocopa na Copa da FIBA. E como não podia deixar de acontecer, a política israelense vem tomando uma importante parte das conversas do dia a dia aqui no país. Depois de perder o controle da Knesset, o parlamento israelense, Bibi Netanyahu está sendo induzido por seus correligionários a devolver o mandato, mas Bibi resiste. Tenta, de todas as formas, atrair partidos de direita para que se conjuguem em aliança. Há alguns anos, colocou no ostracismo político a Naftali Bennett e a Gideon Saar. Ambos criaram seus próprios partidos e conseguiram, nas últimas eleições, 13 cadeiras no parlamento. Agora, Netanyahu os convida a juntarem-se a ele, oferecendo-lhes, inclusive, rotatividade no posto de primeiro-ministro. A última proposta conhecida seria de que o Gideon Saar seria o primeiro a ocupar a cadeira de primeiro-ministro durante um ano, após o que Bibi assumiria a cadeira por 2 anos e, finalmente, Bennett assumiria a cadeira de primeiro-ministro no último ano do mandato de 4 anos do governo. Por outro lado, isto provavelmente não deve acontecer. Gideon Saar está bastante magoado com a situação em que foi colocado no partido que ele foi membro desde a sua juventude. A sua inimizade com Bibi Netanyahu é agora marcante e a probabilidade dele aceitar esta posição não é muito grande. No entanto, Gideon Saar havia prometido que não se sentaria num governo sob a tutela de Bibi Netanyahu, mas ele jamais disse que ele não se sentaria num governo onde Bibi Netanyahu participasse. Isso significa que, se ele puder ser primeiro-ministro e Bibi vir a estar sob ele, há uma possibilidade dele finalmente aceitar esta posição. Não sabemos ainda o que pode ocorrer. Faltam apenas 7 dias para esgotar o prazo para que Bibi Netanyahu tente montar seu governo, após o que a iniciativa passará provavelmente a Yair Lapid, do Yesh Atid, o segundo partido mais votado nas últimas eleições. Yair Lapid não está parado, ele está mantendo conversações com membros de diversos partidos para tentar, ele sim, conseguir a cadeira de primeiro-ministro e aí, então, colocar Bibi Netanyahu na oposição. É uma tarefa bastante difícil e Lapid terá 28 dias a partir da semana que vem para conseguir a tarefa, se Bibi Netanyahu até então não conseguir formar seu governo. Caso nenhum dos dois consiga a maioria de 61 cadeiras na Knesset, iremos, infelizmente, para a 5ª rodada de eleições em 2 anos. Os custos disso são elevadíssimos e a sequência de eleições em Israel está criando uma perigosa divisão da sociedade israelense, que agora tem direita versus esquerda, mas tem também religiosos versus laicos e pró-Bibi versus contra-Bibi, sendo que nos contra-Bibi já se incluem importantes partidos também da direita. O futuro nos dirá o que virá a ocorrer. Por hoje, meus amigos, é o que eu tinha a lhes dizer. Ficamos por aqui, nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana.
Por favor, não esqueça de deixar o seu like aqui no final do vídeo e de inscrever-se caso ainda não o tenha feito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e volte a ouvir-nos sempre que possível. Um grande abraço, até terça-feira da semana que vem. Saúde a todos, amigos.